Olá, você que está nos assistindo ou está nos ouvindo aí para falar um pouquinho mais sobre o HubSpot, sobre operações de receita, sobre marketing, vendas e atendimento. Eu me chamo Yara, eu estou aqui com o Rafael e com o Maurício, nós somos sócios aqui da Concaia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operações de receita. É algo um pouco novo que está chegando no Brasil agora, é uma palavrinha nova que está vindo para os times de marketing e de vendas, que é sobre RevOps. O que é RevOps? Por que você deve implementar isso na sua empresa ou se preocupar com essas operações de receita? Quais são essas métricas e esses KPIs? Vamos ter aí uns minutinhos de conversa para a gente falar um pouco sobre todo esse novo universo e essas novas estratégias de eficiência de receita dentro das empresas. Começando pelo básico, né? Sempre um bate-papo, né? A gente não tem muito essa ideia de perguntas e respostas, então a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Acho que o basicão, o que é e como que a gente implementa a RevOps para impulsionar o crescimento e o sucesso das empresas. Vou começar então. Um problema que eu tenho certeza que RevOps soluciona, aquela informação que está só em um time e o outro time não tem conhecimento. Outras ideias aí, me ajudem, né? O problema com dados, a bagunça dos dados, o problema com o tráfego pago que não chega na vendas, né? Vamos listando aí. Eu acho assim, o principal ponto que a gente pode falar de RevOps é você encontrar oportunidades dentro do seu próprio processo. Tá? Então, vamos lá, o motor de qualquer empresa é vendas. Tá? Então, claro que a gente tem vários mecanismos que precisam rodar em conjunto para que a empresa rode corretamente, mas o motor, né, o coração é vendas. Isso a gente é cansado já de ouvir também isso, né? E quando a gente começa a pensar dentro de uma estrutura de RevOps dentro de uma empresa, a gente está buscando que todas as peças também pensem para vendas. Né? Pensem em como pode aumentar a receita também da empresa. Tá? Então, desde o lado da aquisição do cliente, a gente ter isso muito bem mapeado, saber quais são os pontos que têm melhor desempenho, aqueles que são fundamentais também, ter o processo comercial muito bem definido e você ter um conjunto de informações que lhe dê indicadores suficientes para você identificar oportunidades dentro do teu próprio processo. Né? Então, falando assim, parece simples, talvez não seja tão simples dentro do processo todo, a gente tem que estruturar muito bem como que você vai mapear isso, mas eu acho que o principal objetivo do RevOps é justamente esse, né? A gente maximizar a receita durante todo o processo da vida do cliente, e não só da vida do cliente, né, mas de outras coisas que acontecem dentro da empresa também. Acho que é muito essa ideia de hoje, para as empresas crescer, o primeiro pensamento é eu preciso investir mais para crescer mais. E o RevOps ele tem uma ideia de olhe para a operação que você já tem e vamos buscar eficiência dentro disso, dentro do processo, sem um aporte novo. Acho que é mais essa ideia, pegar essa operação de receita que já existe, boa ou ruim, que já existe, e tornar ela mais eficiente. Perfeito. Eu acho que o legal disso tudo é que a gente tem, a gente pega uma empresa que não tem essa visão, a gente tem equipes não olhando para vendas, como vendas vê a receita. Todo mundo vendas hoje olha muito para a receita, mas o restante dos times não tem essa aproximação de receita. A partir do momento que a gente implementa essa ideia de RevOps, a marketing começa a olhar para a receita, atendimento começa a olhar para a receita e eu, como venho da área de dados, assim, você começa a olhar no marketing dados e métricas que envolvem a receita e não mais aquelas métricas que estão muito distantes da venda final. É a mesma coisa no atendimento, né? Você começa a olhar todas essas métricas tentando atrelar ela a essa receita, então todo mundo olha para a receita. Né? Então você faz melhora dentro da equipe, melhora a tua operação e buscando mais receita. Né? E às vezes é muito o que a Yara falou. Você pensa que para ter mais receita você precisa ter mais investimento. Mas às vezes você precisa apenas olhar para dentro da tua equipe, aproximar toda a tua equipe da receita mesmo, para que todo mundo olhe para a receita e que a tua operação já
esteja voltado para a receita. Você começa a tirar mais receita da mesma operação, sem ter mais investimentos, no caso. Exatamente. E é engraçado porque quando a gente fala assim, as equipes estão um pouco longe dessa ideia de receita, da métrica em cima da receita, a primeira sensação que vem é que as equipes estão fazendo um mau trabalho. Né? Poxa, a minha equipe de marketing está fazendo errado, então, e nem sempre. Né? Às vezes a gente tem uma equipe de marketing que tem suas metas, uma equipe de CS que tem suas metas e eles estão batendo meta. Né? Para a equipe está tudo certo. Só que quando você integra isso com vendas e puxa eles para a mesma visão, aí sim a gente vê esse descolamento entre a métrica que está lá no marketing, a métrica que está aqui em vendas, a meta que está lá no atendimento, essa diferença entre as equipes. Isso. Eu acho que também o que a gente vê muito, como você falou, assim, é uma palavra que está chegando, talvez, né? Mas o que acontece já é um pouco de RevOps dentro das empresas, né? Então, sim, mesmo que, acho que talvez a maior dificuldade que tem, que cada um está meio por si. Tá? Então, são muitas vezes ferramentas separadas que estão trabalhando, então a ferramenta de suporte, de atendimento, e seja qualquer tipo de empresa, não precisa falar de empresa de tecnologia, né? Mas, sei lá, uma distribuidora que tem que ter um canal de saque dentro da empresa, tá? Um canal de atendimento ao cliente, um varejo que precisa ter um canal de atendimento ao cliente, e esse canal de atendimento ao cliente é feito por uma determinada ferramenta X. Uhum. Né? O comercial atende com uma ferramenta Y, o marketing com a Z, e esses dados não se conversam e você não consegue saber o impacto do que o comercial está vendendo com o serviço de atendimento ao cliente que está acontecendo, porque você não tem esse relacionamento dentro dessas ferramentas. Né? E nunca talvez foi pensado, talvez, sabe que é o mesmo cliente, o que comprou e o que está fazendo o pedido de suporte, alguma coisa de atendimento, mas você ainda não teve essa ligação para você entender como que você pode, na venda, tratar, você diminuir uma dor que você tem lá no atendimento de uma forma talvez mais simples, ou até com os dados que você gerou na venda, quando chega no atendimento você conseguir fazer um upsell, um cross-sell de alguma coisa. Então, eu acho que a ideia é justamente essa, né? Você pensar nesse processo para que você consiga, lá do marketing, lá da entrada do cliente, como que ele veio, se ele veio por um telefonema, de um pré-vendas, ou se ele veio no atendimento agendado, ou de qualquer forma, até no suporte que está acontecendo, você está gerando dados para você mudar o teu produto, para você fazer uma venda melhor. Então, né, eu acho que esse que deve ser o entendimento do RevOps, né? Uhum. É você ter as informações correlacionadas em todos os setores. Sim, e é uma visão uma visão que precisa sair da cabeça do gestor, é a ideia do volume, né? O volume de pessoas, o volume de processo, o volume de ferramentas, porque é justamente isso que o RevOps ele tenta otimizar. Né? Às vezes você está usando muito mais ferramenta do que você precisava. Às vezes esse saque que está lá no atendimento, existe uma ferramenta muito parecida no marketing, existe algo muito parecido dentro do aplicativo, existe algo muito... Então você está usando 3, 4 ferramentas para a mesma coisa. E aonde que está a integração disso? Aonde que está a conversa entre as equipes disso? Né? Então a primeira ideia que eu acho que RevOps destrói, vamos falar assim, é a ideia de que eu preciso ter um de cada, uma ferramenta de cada, um processo para cada, uma coisa para cada pessoa, essa ideia de volume, né? Quanto eu quero crescer, então eu vou encher a minha empresa de coisas e pessoas. Não, mas na verdade é você pegar o que você tem e usar aquilo da melhor forma possível. Justamente, e acontece muito isso, né? Porque como a gente, né, vê um modelo mais tradicional, digamos assim, cada time está querendo solucionar os seus próprios problemas, né? Então ele vai atrás da sua própria solução sem falar com o colega do lado. Sim, e assim que você cria um monstro. Cria um monstro. O legal do RevOps é que isso que o Maurício falou é o que mais acontece, né?
Cada um fica olhando para o seu e a partir do momento que você começa a implementar o RevOps, o problema do time do lado começa a ser teu problema também e vice-versa. Então todo mundo olha para o mesmo lado, né? Todo mundo olha para a receita e aí começa a se tornar uma operação mais integrada, né? Todo mundo se integrando mesmo. O problema lá do vendas começa a ser um problema do marketing, porque o marketing também depende da receita que vai para vendas e vice-versa, né? E o problema do comercial lá também, o time de vendas também se o marketing tem alguma falha também, começa a se tornar um problema do comercial. E todo mundo olha para solucionar tudo junto, né? Sim. E ter as informações em um só lugar facilita muito para todo mundo, porque hoje eu vejo que uma grande dificuldade de se implementar o RevOps é você ter informações separadas. Hoje você chega numa empresa, tá, o comercial tem todas as informações dele lá, beleza, muito legal para o comercial. Mas o marketing, para ter acesso a essas informações, fica difícil, né? Quando você consegue fazer essa integração, eu acho que é o primeiro passo para você ter RevOps. O marketing começa a ter acesso às informações comercial, atendimentos também. Quando você integra isso, todo mundo começa a olhar para as mesmas informações. Para mim é um primeiro passo, ideal, assim, quero começar com RevOps. Pô, cara, primeiro vamos começar aí, todo mundo olhar para a mesma informação. E aí depois você começa a integrar, fazer essa integração de todo mundo. Vamos continuar nesse mesmo assunto, então, essas estratégias de implementação. O Rafa trouxe um excelente primeiro passo, que é vamos tirar essas paredes, né, tirar essas barreiras e colocar todo o time trabalhando, ou olhando pelo menos, para as mesmas metas, para os mesmos objetivos e para os mesmos indicadores. Né? Vamos deixar a galera com acesso à sala do lado, ao colega, né, dar esse grito ali que os outros conseguem ouvir. A partir disso, o que vocês dois veem como um caminho para essa operação começar a ser otimizada, vamos dizer assim, né? Para essa operação de receita começar a ser mais efetiva? Vem uma escolha de ferramenta? Vem definição de novos objetivos? O que as empresas, quais os desafios que as empresas vão começar a perceber? O primeiro desafio é você conseguir migrar todo mundo para a mesma ferramenta, talvez. Ou integrar todas as ferramentas que utilizam. Em uma só. Uma só. Não pode ser separadas, né? Mas que você consiga visualizar os dados numa só. Né? Não vamos falar que é impossível fazer. Talvez dê mais trabalho do que fazer essa migração. E essa migração, não adianta a gente querer assim, eu vou implementar RevOps e eu desenho o meu plano ideal e quero migrar e fazer isso somente quando o meu plano ideal estiver construído dentro de qual ferramenta for. Esqueça, né? Porque empresa a coisa é viva, né? Então, até você conseguir implementar dentro da ferramenta, né? Seja ela HubSpot ou outra, tudo que você precisa dentro do teu planejamento, o teu processo já mudou. Sim. Então, acho que a primeira dificuldade assim, é você ter certeza que você vai mudar para uma ferramenta fazendo a mesma coisa que você faz hoje, sem mudar nada do teu processo. Então, esse é o primeiro passo, a consciência. Você vai ter que ter essa consciência e saber assim, não, beleza, eu estou mudando para depois eu poder crescer. Tá? A partir desse momento, claro que você tem que ter, antes disso, você tem que saber onde você quer chegar, mas a partir desse momento você está dando uma ferramenta e a construção começa a ficar um pouco mais fácil. Tá? E aí sim você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e montar toda a operação. Né? Claro que dentro dessa migração algumas peças vão ser já, né, alinhadas, talvez, não ligadas, alinhadas, mas eu acho que o primeiro passo é esse, sabe? Saber que você precisa ter essa integração num lugar só e não vai ser no primeiro momento que vai estar rodando totalmente. É mais ou menos aquele videozinho da troca do pneu com o carro andando. Uhum. E é bem isso mesmo. O carro vai estar andando, você vai trocando o pneu porque o processo ele é muito vivo e sempre está mudando, né? A gente sempre está mudando o processo da empresa. Então, que até quando entra uma ferramenta nova, você vai ver novas possibilidades e você vai mudar também os processos, né, dessa forma. Então, acho que é o primeiro passo. Acho que junto disso também, a gente, logo no você passar por todo esse processo, por você implementar ou migrar ou integrar ferramentas, é natural a gente já começar a enxergar gargalo, enxergar os problemas.
Eu acho que nem o Maurício falou, algumas peças já vão começar a ficar alinhadas no quebra-cabeça. Mas também vem muito uma parte, talvez um pouco chata, e que os gestores não gostam tanto de fazer, que é documentar esses problemas, documentar esse processo, documentar essa alteração, para saber como ela estava e o que você vai fazer para mudar. Então, essa etapa de mapeamento do que foi feito, quais são os dados que estão conversando entre as equipes, é muito necessário. E a gente vê algumas empresas querendo pular essa etapa, né? Não, vamos fazer a operação, vamos deixar pronto, Não, calma, né? Vamos deixar pronto, vamos, mas no momento 2 que você precisar saber onde está esse dado, da onde que veio isso, qual era o processo que você queria mudar, qual era a ideia que você tinha, você não tem mais acesso a essa informação. Então, essa etapa de documentação também acaba sendo muito importante, né? Você enxergar onde estão esses atritos, onde estão essas forças e o que você vai fazer com cada uma dessas coisas. Sim, e a gente sabe muito, né, que documentação de processo é uma coisa que sempre é deixada de lado. Uhum. E uma coisa que eu gosto do HubSpot é que você pode comentar quase tudo dentro da ferramenta. Sim. Então, dentro de uma automação, você pode ter a descrição da automação, o que ela faz. Cada passo da automação você pode comentar por que fez aquele passo. Então, fica fácil de qualquer pessoa que pega a posterior olhar aquilo e entender o que foi feito. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa legal, que a documentação, dá para a gente fazer a própria documentação dentro do próprio HubSpot, né? Não precisa, às vezes, ter um documento, mas precisa ter essa cultura de todo mundo que modifica alguma coisa no processo, que foi definido numa reunião, não pode ficar só no e-mail, que alguém tem que ficar catando o e-mail e saber o que aconteceu. Né? Então, o que foi modificado sempre tem que ser documentado também, porque, vamos lá, o processo é mutante. Muito vivo, né? E toda vez que a gente fala de processo aqui, galera, a gente não quer que vocês entendam que regras cravadas, né? Como o Maurício falou, o processo é algo muito vivo e acho que as nossas equipes terem liberdade de criar em cima desse processo também é muito benéfico. Né? Para além das automações, para além das regras que precisam ser estabelecidas, a gente ter um processo totalmente engessado, tipo, faz isso, não faz aquilo, aqui pode, aqui não pode, às vezes também vai nos atrapalhar. Né? Então, aproveitar que o processo é sim algo vivo para trazer as nossas equipes para colaborar com isso e não o nosso processo ser um vilão do nosso time comercial ou da nossa equipe de marketing. E é sempre importante assim, vamos dar um exemplo, né? Eu quero tirar lá do Lost e trazer para uma etapa anterior. Uhum. Pode fazer? Pode, né? Não vamos falar assim, é o ideal? Talvez não. Mas você acha que faz sentido para o teu negócio? Ok, pode, mas então vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer para a gente ter métricas posterior para isso? Quantas vezes que foi feito essa alteração de etapa, qual que foi a data, para a gente saber quanto tempo que ficou parado em uma etapa e foi para outra, né? Para depois a gente conseguir entender, de tal tipo de negócio tem acontecido isso e tem ficado tanto tempo médio nessa situação, o que eu posso fazer para talvez reduzir esse tempo, né? Então você começar a tirar insights dentro dessas situações, mas sempre quando você muda o processo, você tem que pensar um pouquinho além, o que eu posso fazer de informação para que isso me gere dados suficientes posteriormente. Sim, com certeza. E é legal que o Maurício já falou, né? Não tem a regra clara, tem uma recomendação que faça dessa forma, né? Mas se o teu negócio faz outro sentido, ok, faça dessa outra forma, da forma que faz sentido para o teu negócio, a gente talvez não seja o recomendado, mas documente isso. Sim. E a partir do momento que você for fazer dessa forma, que seja assim para sempre. Uhum. Né? Acontece muito, devo fazer dessa forma ou não? Cara, se pro teu negócio vai fazer sentido, vamos fazer isso que o Maurício falou, vamos pensar bem certinho, beleza, documenta isso e a partir do momento, pro teu negócio é isso, funciona dessa forma. E não tem problema, né? Sim. Acho que uma questão das empresas que estão vindo para esse entendimento de RevOps
é que nem sempre tem esse pensamento a longo prazo, né? E não é tão a longo prazo, mas é esse pensamento de, tá, mas quais dados eu posso tirar disso aqui que eu estou fazendo? Então, vou permitir que o meu vendas, o meu SDR volte um negócio a uma etapa? Vou permitir, ok. Mas quais são os problemas que isso pode me acarretar e quais dados eu posso tirar disso, né? Então, quais insights eu posso tirar disso? Nem sempre as empresas ainda estão preparadas para fazer esse tipo de pergunta, às vezes, para os gestores e motivar eles a pensar dessa forma. Teve um curso que eu fiz que um dos gestores ele comentava algo muito legal, ele dizia, eu deixo a minha equipe fazer tudo, desde que em 3 meses eles me tragam algum tipo de relatório, ou algum tipo de ideia, ou algum tipo de coisa, sabe? Eu quero pegar isso porque depois eu estou pensando em fazer tal coisa. Beleza, então você faça. Daqui 3 meses você me traz o relatório, né? Você me traz o resultado dessa tua ideia. Tem um monte de ideia que morre na metade do caminho porque a pessoa começou a enxergar um monte de complicação. Mas ele não boicotou a ideia e não boicotou a possibilidade de ele tirar bons insights e bons resultados da liberdade da equipe. Então, isso foi algo legal assim, que aconteceu nos cursos. A gente já falou sobre HubSpot, a gente já falou que é um excelente CRM para ter essa integração, ter essa ideia de RevOps, ter as equipes muito bem alinhadas, ter todos esse tipo de dados e insights centralizados. Vamos lá, tem alguma outra grande ferramenta que vocês avaliam que pode ser muito benéfico para o RevOps das empresas? Sempre tem, né? A gente fala mais do que a gente entende mais, talvez. Né? Sim. Ou que a gente tenha mais facilidade de falar que dá para fazer. A gente sabe que existe, né, a Salesforce, talvez Dynamics e outras ferramentas que dá para fazer, né, com certeza absoluta. Mas a gente não pode afirmar aí qual que é o nível de complexidade que a gente vai ter em cada uma das ferramentas para divulgar. A gente sabe que dentro do HubSpot a gente está muito bem estruturado para conseguir fazer, e a gente sabe também que a ferramenta está se construindo cada vez mais com essas finalidades, né? E a gente ter essa operação né, girando, né, dentro inteiro dentro da mesma ferramenta. Eu acredito que hoje o HubSpot ele acaba sendo, até em relação a valores, a custos, né? Ele acaba tendo um valor muito parecido com outras ferramentas do mercado, tá chegando para o Brasil, né, pago em dólar, mas tem boas ofertas para o mercado Latam, então eu acabo vendo ele como um bom páreo também para substituir ferramentas que a gente tem hoje no mercado nacional, né, e que não possibilitam essa integração total de dados e da equipe. Ele acaba sendo um excelente substituto para as ferramentas. Porque uma das possibilidades é o que o Maurício falou antes, integrar tudo sem ter uma ferramenta só. É possível. Custoso e demanda muito mais tempo, talvez, né? Na minha visão, não faz sentido, né? A demanda de tempo e esforço que vai se ter para fazer essa integração. Até porque a segurança sobre essa informação ainda vai ser questionável depois, né? Se você tiver uma integração ou 100%, ou se você tiver uma integração que não vai ser 100% e ter um questionamento ainda em cima depois de tanto esforço, não faz sentido. Até por isso que adotar uma ferramenta ainda eu vejo como a melhor solução para essa implementação do RevOps. Principalmente, né? Isso é uma dor tão latente, né? O não confiar nos dados que a gente tem, né? É algo que a gente vivencia às vezes, né? A gente fala, putz, que ruim que é quando a gente tem uma equipe inteira trabalhando em cima de dados que elas simplesmente não confiam. Elas não podem bater o martelo em nada porque aquilo que elas têm em mãos, elas não sabem como confiar, né, naquele dado, naquele relatório, enfim, que está na mão delas. Eu falo muitas vezes, pior do que não ter dado é você ter dado não confiável. Porque aí você está vivendo sempre uma dúvida. Então, que você tenha a dúvida, a certeza na dúvida, não tendo dado nenhum, do que você ter dado e começar a traçar alguma estratégia em cima de um dado, que lá na frente você vai ver que não fazia sentido nenhum. E trazendo isso para a gestão, né, a gente fala tanto sobre tomar decisões em cima de dados, né, ser uma empresa guiada pelos dados.
Já pensou a tua empresa tomando decisões erradas em cima de dados, né? Que perigo, né? Que horrível. A única certeza é a certeza do erro. Exatamente. Então, você ter dados que você não confia e você está tomando decisões importantes em cima de um dado não confiável. Falando um pouquinho sobre gestão, então, quais são as mudanças que vocês veem que os gestores começam a ter quando eles vêm por uma estrutura, né, por uma estratégia de RevOps? A primeira coisa que vem é o medo. Porque qualquer mudança gera medo, né? Então, eu acho que o gestor, quando você tira equipe, tira a gestão da zona de conforto. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem é medo, depois você começa a criar maturidade e começa a evoluir. Então, para mim, essa é a principal. Né? Eu sempre, né, vejo que atrito e medo são as coisas muito... A gente cresce muito quando existe atrito e medo. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter ali, atrito e medo dentro do processo, né, receio, essas coisas que vai bater no gestor e vai encarar para resolver. É muito importante que o gestor já tenha essa ideia de não ter essa objeção à mudança, né? Porque é o primeiro, é o cabeça que vai... Porque existe, dentro de uma equipe, vai existir muitas pessoas que têm essa objeção. E a partir do momento que o gestor toma essa frente e diz, não, cara, a gente vai mudar, eu tô com medo, mas a gente vai mudar, porque o medo, tudo bem. Agora, ter essa objeção à mudança é mais complicado até que o próprio medo, né? Então, se tiver medo, tudo bem, a gente vai com medo. Agora, não quero gente que não queira mudar. A gente vai com medo e vai mudar. Sim. Eu acho que os gestores também acabam naturalmente tendo uma visão muito mais voltada para as pessoas da equipe, porque toda aquela preocupação com o operacional, com os dados, com a ferramenta, com a integração, ela ou é sanada ou ela diminui muito. Né? Então aí sim você consegue voltar o teu olhar de gestor para como que está a tua equipe, para treinamento da equipe, para motivação da equipe, para evolução da equipe, dos trabalhos, dos resultados, sem ter aquele pé atrás o tempo todo com o processo, a tecnologia e os dados que estão sendo gerados com isso, né? Acho que é muito natural a gente ver essa mudança, né? Eu começo a confiar na tecnologia que eu tenho, então eu vou começar a melhorar a minha comunicação com a minha equipe, o meu aprendizado da equipe e como que eu potencializo o meu resultado, porque a minha preocupação com a tecnologia foi embora. E esse receio, ele passa, né, com o tempo, e quando o tempo passa, daí olha para trás e fala, como que eu vivia sem isso? Sim. Então, é o que eu acho que a gente mais vê, né, com mudança de ferramenta ou com implantação de algum processo, é justamente isso, né? Depois que passa esse período de digamos assim, de luto, né? Você olha para trás e fala assim, nossa, como que eu fazia sem isso, né? Essa é clássica. Lembra como era antes? Nossa, como é que eu vivia? Como é que eu chegava e não tinha um dash com todos esses dados antes? Como é que eu não tinha toda essa informação antes? Você começa dentro das empresas, né? Sim. E eu acho que é isso. Acho que a gente passou bem aqui sobre o que é RevOps, deu para entender certinho o que é RevOps, os principais benefícios, né? A confiança nos dados, a integração entre as equipes, a eficiência da operação, você aumentar a receita, você diminuir custos, porque a partir do momento que você elimina ferramentas, elimina processos, você está eliminando custos dentro da empresa também. As estratégias de implementação, então os desafios, o medo, né, a consciência que a equipe precisa criar antes de vir para uma etapa de RevOps, essas principais ferramentas que a gente usa, ter um CRM robusto como o HubSpot, excelente caminho, né? Tem um segundo caminho com mais esforço, que é integrar ferramenta por ferramenta, também é possível, mas vai demandar mais tempo, de mais pessoas, de mais investimento talvez também, né? E também um pouquinho sobre a gestão aí, como que os gestores se preparam para ter isso nas empresas, para ter essa nova cobrança também em cima deles, né, a partir do RevOps, porque o olhar vai estar totalmente voltado para processos muito bem estruturados, pessoas muito bem treinadas, tecnologia muito bem colocada e dados totalmente confiáveis, né? E aí o olhar, a meta é totalmente receita
e melhorar a receita da empresa. Então a cobrança em cima dos gestores vai ser maior também, com certeza. Meninos, obrigada por vocês terem topado mais um podcast. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo pelo YouTube. Logo a gente volta com mais um episódio aí e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.